você em pé. Se puder, já abra comigo no livro de João, Evangelho de João. Aleluia. Evangelho de João, capítulo de número 14. Faremos a leitura a partir do versículo 15. Evangelho de João, capítulo 14, versículo do 15 em diante. Se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro encorajador, que nunca os deixará. É o Espírito da verdade. O mundo não pode receber porque não o vê e não conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele habita com vocês agora. Ele habita com vocês agora e depois estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Em breve o mundo não me verá mais, mas vocês me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Eu quero que você agora pule algumas páginas. Vamos ler João ainda também, capítulo de número 16, a partir do versículo 7. Vamos ler a partir do 5. 16 a partir do 5, que diz assim: Agora, porém, vou para aquele que me enviou, e nenhum de vocês me pergunta para onde vou. Em vez disso, entristecem-se por causa do que eu lhes disse. Mas, na verdade, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o encorajador não virá. Se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque o mundo se recusou a crer em mim. Da justiça, porque eu voltarei para o Pai e não me verão. Mas, do juízo, porque o governante deste mundo já foi condenado. Continuando ainda, há tanta coisa que ainda quero lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Quando vier o Espírito da verdade, Ele os conduzirá a toda a verdade. Não falará por si mesmo, mas lhes dirá o que ouviu e lhes anunciará o que ainda está para acontecer. Ele me glorificará, a mim, me glorificará, porque lhes contará tudo quanto receber de mim. Tudo que pertence ao Pai é meu, por isso eu disse, o Espírito lhe contará tudo o que receber de mim. Até aqui, pode se assentar, fiquem à vontade. Quer passar o vídeo, Tiago? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei.
Glória a Deus, aleluia. Queridos, essa temática que nós estamos trabalhando esse mês, ela é muito pontual. Mexeu muito comigo, cada ministração aqui que Deus foi falando ao meu coração. Pontos, né, que eu preciso, de algum modo, melhorar e fazer uma autoanálise, porque eu acho que toda a série, o tema, faz a gente ter uma autorreflexão sobre aquilo que está sendo falado e como nós estamos respondendo a isso, né? Como nós estamos diante da palavra, como nós estamos e qual postura estamos tendo diante daquilo que Deus está comunicando, né? Se é uma postura passiva, de ficar ali somente ouvindo e não respondendo, ou realmente se estamos procurando melhorar à medida em que estamos sendo trabalhados por meio daquilo que Deus está sinalizando por meio da sua palavra. E hoje a construção desse culto aqui já é muito pontual, porque o Espírito Santo em todo momento aqui foi enfatizado nas canções, né? E dentro dessa temática o Senhor trouxe ao meu coração essa palavra para nós trabalharmos também o nosso relacionamento com o nosso amigo Espírito Santo. Eu gostaria de colocar uma temática para essa ministração: como anda seu relacionamento com o Espírito Santo? Como uma pergunta, né? Como está o seu nível de intimidade, de amizade com o Espírito Santo? A grande verdade é que quando falamos de Espírito Santo, queridos, parece que numa escala de importância, ele tem uma importância menor do que a pessoa do Pai e do que do Filho, não é verdade? Usamos ali no caso a referência como dizendo que ele é a terceira pessoa da Trindade, mas isso não é uma ordem, dizendo que o Pai tem mais importância, o Filho, e em terceiro lugar o Espírito. Não, o Espírito Santo é Deus, assim como Deus Pai e como Deus Filho. Ele deve ser adorado, ele deve ser da mesma forma respeitado, né? Porque ele é Deus. Deus, ele é trino, mas ele é uno. Ele é uma pluralidade de ser numa unidade de pessoa. Então não há como separar. Isso é um mistério, não tem como a gente explicar, mas é a realidade de quem Deus é. E as três pessoas em si, elas têm a sua devida importância. E eu fui muito levado a estar atento ao Espírito Santo e lendo um pouco sobre isso, porque eu vejo que nos nossos dias o Espírito Santo ele tem sido esquecido. Nós temos a ideia de que Deus, quando falamos com Ele, é um ser que está sentado num alto e sublime trono, como diz as Escrituras. Então temos a facilidade de dizer: eu vou falar com Deus, e você logo já imagina assim. Mas esquecemos que Deus, muito mais do que assentado num trono, Ele está dentro de nós por meio do seu Espírito. Então nós não precisamos falar para que Ele ouça lá do céu. A grande realidade é que Ele está dentro de nós, muito mais próximo, entende? Ainda que Ele seja soberano, onisciente, onipresente, onipotente, Ele permitiu com que o seu Espírito pudesse habitar em nós. Então, de algum modo, você tem Deus habitando dentro de você também. Você tem Deus que está em você e que muitas vezes está sendo esquecido dentro de você. O Espírito Santo, ele não é uma força, não é uma energia. Alguns têm uma imaginação a respeito dele como sendo isso, uma sensação, um arrepio. Sabe quando você está num ambiente de adoração e parece que vem uma presença intensa e fala, nossa, agora eu estou sentindo a presença do Espírito Santo, não é verdade? Como que se ele não estivesse dentro de você e daqui a pouco, por conta do ambiente, ele entrasse em você e fizesse você sentir um êxtase, algo diferente, não é verdade? Não, o Espírito Santo ele não é uma sensação. O Espírito Santo ele é uma pessoa. Ele tem sentimentos, porque a Bíblia fala que nós não devemos entristecê-lo. E ele é o nosso amigo, ele é o consolador, o encorajador. Então eu gostaria de dar a ênfase devida para ele nessa noite. Nessa série nós estamos falando a respeito de encher o tanque e renovar a nossa paixão. E eu vejo que não há uma forma de encher, né, ou ser cheio de Deus, de Cristo, sem por meio do Espírito.
sem um relacionamento, sem cultivar essa relação com o Espírito Santo. A sua paixão não tem como ela ser renovada se você não tem esse encontro diário e entende que dentro de você Deus já habita, que você não precisa estar propriamente dito num ambiente como uma igreja e templo para sentir essa presença. Não, basta você entender que Ele habita em você, basta você dialogar com Ele, basta você entender que Ele está aí só esperando você conversar com Ele e permitir com que Ele fale com você também. E às vezes a gente fala assim, mas eu já sei disso, mas na prática parece que não acontece, não é verdade? A nossa correria, a nossa demanda, que parece que só aumenta, nos faz dar atenção para todas as coisas seculares que existem e que são necessárias para a manutenção da nossa vida, mas nos esquecemos que nós temos um conselheiro em nós temos um encorajador em nós chamado Espírito Santo, que pode nos ajudar, que nos alerta e que nos indica a direção em que devemos caminhar, o que devemos fazer. A questão muitas vezes é que as pessoas estão vivendo perdidas porque elas não buscam conselho nele, não procuram saber qual é a vontade dele, e aí acabam de algum modo esfriando, apagando, esquecendo do Espírito. Não que ele deixe de habitar, mas é que ele já não tem mais a atuação, a sensibilidade se perde de uma tal maneira que parece que já não damos mais ouvidos para coisas que antes dávamos ouvidos. Porque é como uma lepra. A figura da lepra na Bíblia, ela vem como um pecado, é a figura do pecado, que nos torna cada vez mais insensíveis. A pessoa que tem a lepra, ela, na parte em que a lepra está, não tem sensibilidade, ela não sente dor, ela não sente nada. E assim o pecado faz também, de algum modo, a Bíblia retrata ele como uma lepra, que vai nos fazendo se tornarmos cada vez mais insensíveis a sentirmos, a ouvirmos o Espírito Santo, sabe? Parece que já não mais tem efeito. Mas, em nome de Jesus, que essa seja uma noite aonde Ele possa despertar dentro de mim e de você essa paixão, para entendermos a importância que Ele tem em nossas vidas e na condução da nossa vida, porque sem a ajuda dEle, nós não conseguimos, queridos. O caminho e o trecho que nós temos para seguir, sozinho nós não vamos conseguir. Por isso que Jesus, naquilo que nós lemos e vamos entrar aqui, deixou seu Espírito Santo, não entre nós, mas em nós, dentro de nós. O texto que nós lemos aqui, muito conhecido por todos, João 14, Jesus aqui está falando com seus discípulos, trazendo algumas instruções e também dizendo algo difícil para eles, porque eles amavam demais Jesus. Nessa altura da caminhada, Jesus já estava num relacionamento muito íntimo dos seus discípulos. Eles já presenciavam aqui várias experiências de milagres, de conversão, enfim, de várias coisas. Pessoas já foram ressuscitadas e eles criam realmente que Jesus era o Cristo, era o Messias. Mas Jesus ele veio para cumprir um propósito. E quando chega o tempo do cumprimento do seu propósito na terra, ele então já vai anunciando aos seus discípulos o que havia de acontecer, preparando eles para que eles pudessem entender que Jesus haveria de ser assunto aos céus. Jesus fala, olha, eu vou, dentro daquilo que é o propósito do Pai para mim, eu estou cumprindo a vontade dEle. Eu vou ser entregue, eu vou ser morto, eu vou ressuscitar, mas eu vou ser assunto aos céus. E aí, ele fala que o Pai não vai deixar esses discípulos sozinhos. Quando ele fosse, então, o Pai enviaria um consolador, um encorajador. E aí fala a respeito de que ele não vos deixará, ele é o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo. Mas vocês conhecem, pois ele habita com vocês e depois estará em vocês. O Espírito Santo, nessa altura do campeonato, ainda não havia se revelado como em Atos 2, é verdade? Mas Jesus usa a figura, dizendo que, olha, ele habita com vocês. Por quê? Porque Jesus estava trazendo para eles a realidade de que esse Espírito é a mesma pessoa que eu sou. Comunica da mesma realidade. Quando Jesus fala que o Pai enviaria um outro Consolador, a palavra outro aqui vem
de autós, que significa um outro da mesma espécie que eu. Tem a palavra heteros, que significa um outro diferente de mim, mas a palavra usada aqui no grego é autós, ou seja, um outro da mesma espécie que eu. Vocês não precisam se preocupar não, porque aquele que o Pai vai enviar para estar com vocês como um consolador, o Paracletos, ele é um outro como eu sou, ele é Deus também. Só que eu estou ao lado de vocês, com vocês. Ele virá para morar em vocês. Fala de um nível maior, de uma proximidade maior. Nós entendemos pela Bíblia que o plano de Deus sempre foi estar com o homem, não é verdade? Em todo o trajeto da história da Bíblia, do Antigo Testamento, nós vemos, eu já citei isso algumas vezes, quando Deus pede para que Moisés fizesse então uma tenda, né? Ele faz uma tenda lá para que Deus pudesse habitar com os homens. Então, esse Deus agora, ele era um Deus que vinha naquela tenda, né? Ele se manifestava ali, e as pessoas viam a sua glória. E aí nós vemos então com o decorrer da história, Deus se revelando a pessoas de forma específicas, a profetas, aos juízes, aos reis. Mas esse revelar e manifestar de Deus era pontualmente para algumas pessoas. Não era uma liberdade de acesso como nós temos hoje para todo aquele que crê. E aí nós vemos então agora na pessoa de Jesus, quando ele é revelado na plenitude dos tempos, a palavra fala que o verbo habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Essa palavra habitar, habitou entre nós, fala a respeito no seu original de fazer uma tenda. Deus fez uma tenda, agora como ele fez lá no tempo de Moisés para estar se revelando aos homens, agora na terra por meio do seu Filho. Deus encarnado, a imagem do Deus invisível, toda a plenitude da divindade agora estava revelada na pessoa do Filho, de modo que de quem olhasse para o Filho, via a pessoa do Pai. E Jesus era enfático em dizer que eu e o Pai somos um. Quem me vê a mim, vê o Pai. A presença de Jesus na terra agora fala da proximidade de Deus entre os homens. Mas Deus, dentro do seu propósito, queridos, sabia que era necessário que o Filho viesse para o cumprimento desse propósito, mas que a partir da sua ida, haveria necessidade de uma intimidade. E agora, então, Jesus está enfatizando a realidade de que ele vai, mas está encorajando os discípulos, olha, eu vou, mas Deus não vai deixar de habitar com vocês, pelo contrário, ele vai estar habitando em vocês, dentro de vocês. E aí, nós vemos agora então, a realidade desse Espírito, porque Jesus fala para eles o seguinte, é necessário que vocês tenham obediência e perseverança, porque o Espírito Santo vir sobre vocês para morar em vocês e fazer de vocês uma habitação, é uma promessa que vai se cumprir. Vocês precisam então aguardarem após a minha partida, em oração, perseverando até que do alto se cumpra essa promessa. E nós conhecemos e nós cantamos hoje aqui, aquilo que acontece então em Pentecostes. 120 pessoas reunidas, eles estão orando e clamando, e eu imagino que a oração daquelas pessoas, daqueles irmãos é, Senhor, cumpre a sua promessa. Já faz 50 dias que o Senhor já não está mais conosco, o Senhor partiu, e nós estamos aguardando o cumprimento dessa promessa. Queremos ver essa promessa acontecer, cumpre, faz nesses dias, faz em nós. Queremos ver a realidade desse Espírito agora em nós. Essa mesma atuação que o Senhor tinha, porque fazia tudo por meio do Espírito, agora sendo uma realidade em nós e através de nós também. E até então que se cumpre, queridos, e aqueles irmãos que estão clamando, são visitados. E eles são agora batizados pelo Espírito Santo. Vem sobre eles agora um vento veemente e impetuoso, né? O som como de um vento veemente e impetuoso. Esse vento vem, enche o lugar onde eles estavam. Eles começam agora, né, a falar em outras línguas, línguas repartidas como de fogo. As pessoas que estavam ao redor ouvem aquele barulho, que eu imagino que era um barulho de 120 pessoas realmente clamando, buscando, que chamou a atenção
e reúne uma multidão de pessoas ali, que imaginam que essa movimentação agora já não é algo de Deus. E alguns até questionam e dizem assim, olha, essa hora, 9 horas da manhã, esses homens estão embriagados? Pedro então, queridos, agora, empoderado pela realidade do Espírito Santo, que não estava mais com ele, mas estava sobre ele, dentro dele, toma a palavra cheia de autoridade, queridos, e ele agora anuncia uma mensagem poderosa, e ele fala a respeito daquilo que estava acontecendo, que era uma promessa, o cumprimento daquilo que Joel já tinha dito, que Cristo afirmou que aconteceria, e eles perseveraram até que aconteceu. As pessoas foram tomadas de um temor, e algo extraordinário acontece, porque havia várias nacionalidades, de outras línguas, e quando Pedro está comunicando a verdade, essas pessoas ouvem das grandezas e das maravilhas de Deus, cada um na sua própria língua. Uma manifestação de poder do Espírito que vem, não para confundir as pessoas, mas para trazer clareza. Agora os homens estão falando cheio do Espírito Santo numa linguagem que as pessoas entendem, mesmo sendo de outras nacionalidades, e aquilo começa a maravilhar, porque aquele que é grego fala, nossa, você não deve estar entendendo nada, não é verdade? Porque eu estou entendendo em grego lá, e você é pardo, é elamita, você é de outra nacionalidade. Não, você que não está entendendo, porque, colocando nos nossos dias, né, eu sou japonês, né, e você é africano, mas você está entendendo? Que mistério, gente, sabe? E esse poder agora recai sobre essa igreja, sobre essas pessoas, eles são cheios. Aqui retrata do batismo do Espírito Santo como sendo um revestimento, sendo vestidos com autoridade para que agora pudessem cumprir aquilo que é o propósito que Deus tinha para a vida deles. Porque ainda que eles tinham uma missão e sabiam o que deveriam fazer, essa missão não pôde acontecer sem a pessoa do Espírito Santo. O Senhor disse, né, em Atos 1:8, que eles iriam em vários lugares, os confins da terra, Samaria, Judéia, os confins da terra, mas isso não aconteceria sem que o Espírito viesse e encorajasse, empoderasse eles para essa missão. E a partir daí, nós vemos relatos então, vários, no livro de Atos, desses homens agora vivendo uma vida cheia do Espírito Santo. Se você pegar o livro de Atos, ele tem 28 capítulos, e os 28 capítulos têm uma manifestação ou mais do Espírito Santo em todos eles. Alguns estudiosos dizem que o livro de Atos não deveria ser chamado Atos dos Apóstolos, mas Feitos do Espírito Santo, porque em cada um deles tem uma manifestação, a atuação do Espírito Santo dentro dos homens. Na igreja, a igreja se movimentando agora, viva, uma igreja agora imponente, uma igreja agora que se levanta para cumprir o propósito nessa terra. E o que era interessante é que você vê que esses homens e essas mulheres cultivavam um relacionamento com o Espírito Santo. O que deu capacidade a eles foi a obediência, mas principalmente essa presença que estava dentro deles, e esse relacionamento que os impulsionava a viver coisas extraordinárias. Nos nossos dias, nós não podemos negligenciar o Espírito Santo, irmãos. E sabe, eu queria aqui até falar de algo que muitas vezes é muito mal compreendido. Batismo com o Espírito Santo. Muito pouco buscado hoje. Deveríamos buscar essa realidade muito mais. Mas muitos entendem de forma errada, porque muitos associam o batismo com o Espírito Santo como sendo uma realidade na vida daquele que somente recebe o dom de línguas estranhas. Quantos já ouviram falar isso? Não, que a pessoa foi batizada porque ela falou em línguas, não é verdade? Biblicamente isso não é uma verdade. O Espírito Santo de Deus que habita em nós, ele é o responsável pelos dons espirituais que nós recebemos da parte do Senhor. E há vários dons, há uma lista em 1 Coríntios 12, há uma lista em Romanos 12, há outra lista em Romanos 14, em 1 Coríntios 14, e esses dons são revelados na vida de alguém que foi batizado no Espírito Santo, que recebeu esse revestimento, mas não propriamente dito alguém batizado pelo Espírito Santo, necessariamente precisa falar em outras línguas. Busque isso se você deseja, a palavra fala que nós devemos buscar os melhores dons com excelência, devemos realmente ter um anseio pelos dons, porque são ferramentas da parte do Senhor para servirmos o corpo de Cristo. Se você crê em Jesus
está vivendo uma vida para a glória dEle, e tem convicção de que o Espírito Santo habita em você, clame e busque pelo batismo, que é um revestimento de poder. Não que o batismo salve você, mas que o batismo com o Espírito Santo é uma confirmação, um reforço, para que você possa agora desfrutar de coisas que Ele tem mais profundas para revelar através do Espírito Santo. E aí, queridos, se de um lado nós temos essa realidade desse Espírito que atua em nós, e quando nos batiza, também nos permite ter dons para servirmos o corpo de Cristo, vemos uma realidade que esse mesmo Espírito também é aquele que produz em nós o fruto do Espírito. Porque nós vemos um extremo de pessoas que, claro, buscam o Espírito Santo, mas se movimentam somente nos dons, que evidenciam o poder de Deus, que chamam a atenção, mas muitas vezes as mesmas pessoas não têm o caráter de Deus. O Espírito Santo, Ele produz em nós muito mais do que os dons, o caráter, que é o Espírito, é o fruto do Espírito, que nos norteia, que nos dirige a sermos como Jesus foi, entende? Paulo, ele, na igreja de Coríntios, ele vai chamar a atenção, dizendo que aquela igreja tinha muito dom, mas ao mesmo tempo era uma das igrejas mais complicadas, porque ficavam disputando, haviam grupos ali que se dividiam, né? Um era de Apolo, um era de Paulo, um era de Cristo. Nós precisamos, nesses dias, entender que devemos ter um equilíbrio, buscar a presença do Espírito Santo, e permitir com que essa realidade do Espírito Santo atue em nós. Primeiro, esse Espírito, ele vai nos conduzir nas coisas que são normais da vida também. Ter o Espírito Santo não é só viver uma vida sobrenatural, de milagres, prodígios e sinais, e ver coisas extraordinárias, porque geralmente as pessoas relacionadas como sendo cheias do Espírito Santo, são aquelas que manifestam ou evidenciam algum dom, não é verdade? Já associamos logo essa pessoa com a figura de alguém que é cheio do Espírito Santo. Mas também alguém cheio do Espírito Santo é alguém que muitas vezes não manifesta dons externos, não manifesta as manifestações que chamam a atenção das pessoas, mas que vive uma vida piedosa, mas que vive uma vida honesta, porque entende que o Espírito Santo agora em você, te conduz nas coisas comuns da vida, para que você possa fazer certo. Eu não sei se você já teve, mas eu várias vezes tive experiências, e tenho com o Espírito Santo, de ser constrangido por alguma situação, onde eu não sou levado a fazer algo, ou onde eu sou levado a fazer algo também, sabe? E vem em mim, né, aquela certeza, aquela convicção de que eu estou fazendo algo certo, ou que eu não devo fazer isso, eu não devo fechar isso, eu não devo entrar nessa porta, eu não devo ir nesse lugar. É o Espírito Santo, Ele nos conduz. A palavra fala que Ele nos guiaria a toda a verdade. Quem tem o Espírito Santo não fica confundido. Paulo fala que por conta disso nós nos tornamos uma pessoa espiritual, e a pessoa espiritual, o homem e a mulher espiritual, discerne bem todas as coisas, e por ninguém é discernido. Então nós precisamos cultivar esse relacionamento, não somente para profetizar, para falar em línguas, dom de conhecimento, enfim, mas principalmente para a nossa vida diária e comum, para vivermos como homens e mulheres de Deus que devem serem exemplos nessa sociedade. Ser cheio do Espírito Santo envolve essa busca pelo Espírito diária que Ele nos prometeu, que está em nós, que nos guia. Nós temos uma diferença do mundo, que o mundo não pode receber porque não conhece Cristo, não conhece o plano eterno de Deus. E aí Jesus fala, vocês têm o privilégio, porque vocês me conhecem, e vocês podem receber, vocês têm acesso a esse Espírito, e Ele vem, e Ele habita em vocês, e a partir dele agora as coisas começam a serem diferentes. Há coisas que para nós fazem muito sentido, mas para o homem carnal, ou para aquele que não conhece a Cristo, que Cristo não se revelou ainda a essa pessoa, não faz sentido, ela não vai entender. Mas você entende, você tem direção, você não vive como alguém que não tem certeza, caminho, direção não, você tem caminho, você tem certeza, você tem um norte para onde você está seguindo, porque o Espírito, Ele te conduz. E se você não está vivendo isso que eu estou falando, e parece ser uma realidade distante para você, eu quero te dizer hoje que o Espírito deseja que seja assim na sua vida, para que Ele possa conduzir você a viver na sua vida comum,
a experiência de se relacionar com esse amigo. Sabe o que é você acordar pela manhã e dizer, bom dia, Espírito Santo, que esses dias sejam um dia onde o Senhor possa me conduzir, as minhas decisões não sejam baseadas nos meus sentimentos, naquilo que eu acho que é certo, mas me leve a entender a sua vontade, me conduza para que assim eu agrade a vontade do Pai. Comece a praticar isso. Muitas das decisões que você toma errada é porque é você quem toma. Você não pede direção. A partir do momento em que você tiver essa dependência do Espírito Santo, a sua vida vai começar a ter um rumo melhor e diferente, em nome de Jesus. Eu gostaria de ler agora, ou reler, uma parte daquilo que nós lemos aqui, que é João 16. Que fala sobre o ministério ou a obra do Espírito agora na vida de uma pessoa. O verso 7 diz assim, mas na verdade, 16:7 de João, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o encorajador não vem. Se eu for, eu envio ele a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo é o agente responsável por convencer. Nós estamos em Cristo porque fomos escolhidos por Ele, alcançados, eleitos por Ele, mas o Seu Espírito nos convenceu de que somos filhos de Deus. Ele é quem tem poder de fazer com que aquilo que é pregado tenha eficácia na sua vida, de transformação ou não. Ele que pode convencer. Nós não temos a responsabilidade de convencer ninguém por meio do nosso argumento, ainda que ele seja o melhor possível acerca de Jesus. A nossa obrigação é pregar o Evangelho. O papel de convencimento sobre o homem, que não conhece, que está no mundo do pecado, do juízo e da justiça, é do Espírito Santo. E Ele então, que nos convenceu dessa realidade, por meio da nossa vida, deseja convencer o mundo também. Porque o mundo está cheio de argumentos, questionando, sabe? Aquilo que você vai falar, o seu estilo de vida, as suas opiniões. Mas o que pode convencer alguém inconvencível, se é que existe essa palavra, ou que é cético ao extremo, não é só a sua sabedoria, não é somente seus argumentos, é o Espírito Santo. Porque Ele tem o poder de atingir aonde as minhas palavras não têm. A palavra fala que o Espírito, Ele entra nas profundezas, nos lugares mais profundos, dividindo juntas, Ele sonda todas as coisas, e esse Espírito, então, que Ele deixou, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, Ele tem um poder atuante e eficaz nesses dias ainda, queridos. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Se nós acreditarmos e vivermos para a glória de Deus, se relacionando com o Espírito Santo, veremos as obras dele se realizando por meio das nossas vidas ainda hoje. E obras maiores daquelas que Jesus prometeu. Ele disse que aquele que crê em mim, obras maiores fará. Mas primeiro, nós precisamos estarmos cheios. Ter um relacionamento íntimo com Ele não é nada difícil. Difícil é perseverar nesse lugar de relacionamento. Sua vida devocional, sua vida de busca, sua vida de entrega, queridos, é o segredo para que você possa viver conduzido pelo Espírito Santo, sabe? E se você também não está conseguindo ter esse tempo, primeiro peça ajuda a Ele. Você fala sozinho, eu não consigo, mas Espírito Santo me ajuda. Você que habita em mim, me ajuda, me revela, me dê forças, me mostra, me renova para que eu consiga buscar a sua presença e possa agora me relacionar contigo e me fortalecer para viver a sua vontade. Sabe, tem um livro de um homem de Deus chamado Francis Chan, que o tema do livro dele é O Deus Esquecido, aonde ele retrata a pessoa do Espírito Santo. Ele fala que o Espírito Santo é o Deus esquecido da nossa era. E ele fala que se ele fosse o inimigo,
a maior estratégia que ele usaria para destruir a igreja é fazer com que as pessoas se esquecessem do Espírito Santo. Porque se as pessoas se esquecem do Espírito Santo, eles porrem, eles param, eles desanimam, consequentemente vão apostatar da fé. Então nós precisamos, queridos, entender que o Espírito Santo é Deus. Ele deve ser adorado, Ele deve ser buscado, nós devemos realmente se relacionar com Ele. Deus, em toda a Bíblia, nós vemos a realidade de um Deus peregrino, um Deus que não habitava em templo feito por mãos de homens, que se revelava a um, que se revelava a outro e se manifestava. Davi fez um templo e Deus habitou, né? O seu filho terminou a arquitetura que ele desenhou, e Deus ali pôde, a partir disso, então, de algum modo, habitar, mas não que ele ficasse preso exclusivo naquele lugar. Nós vemos então em Jesus, esse Deus peregrino agora vindo entre os homens. E a partir da ida de Jesus, nós vemos agora esse Deus novamente peregrino, habitando em pessoas vivas, habitando naquele que nele crê. Esse é o desejo dele. Ele não está preso a uma estrutura, ele está em nós, ele se movimenta, ele é vivo. A palavra fala que o vento sopra onde quer, assim é todo aquele que é nascido de Deus. O Espírito Santo fala a figura de vento, porque ele é livre, queridos. Livre para atuar até mesmo fora da onde a gente acha que ele pode atuar. Por isso eu quero dizer para você que ele tem poder de alcançar, né, pessoas e te ajudar a se reerguer, para que você viva algo melhor, viva algo mais intenso, viva algo genuíno no Senhor. Ele é quem revela ao Pai. A palavra fala que o homem não pode dizer que Jesus é Senhor, se não falar por meio do Espírito. É Ele quem revela todas as coisas para nós, e Ele deseja se revelar a você de uma forma mais intensa, hoje aqui nessa noite. Eu gostaria de encerrar com 3 pontos. Como eu posso cultivar um relacionamento com o Espírito Santo? Primeiro, abrindo mão do pecado. O pecado é aquilo que faz com que o Espírito Santo seja apagado. Nós precisamos abrir mão, queridos, de tudo aquilo que nos afasta do Senhor e que entristece o Espírito Santo. Nós precisamos entender que se vivermos uma vida fora da vontade de Deus pecando, não tem como o Espírito Santo estar vivo dentro de nós, atuante, porque o que acontece, o pecado ele vem como um processo, né? Ninguém tropeça num pecado. Ninguém chega e de repente, nossa, pequei. É um processo, começa às vezes pela tentação, como foi no jardim, na verdade, a mulher, ela olhou a árvore, ela viu que a árvore era boa de se comer, agradava aos olhos, e depois se tornou desejável, quando foi ver, ela tinha comido já. É processual. E o Espírito Santo na nossa vida não nos impede de pecar, não vai nos parar, ou neutralizar a ação de fazermos, porque nós temos essa possibilidade, mas Ele é o agente em nós que vai nos trazer os alertas. Não faz isso, está perigoso, abandona isso, esse relacionamento não está bom, esse ambiente não está legal. Ele vai nos dizer e nos mostrar sinais e trazer essa inquietação, sabe, para que a gente não consume o pecado. Na hora da tentação, ele é aquele que está ali, ó, te ajudando, porque ser tentado não é cometer o pecado. Então, às vezes você pode estar passando por tentação, não deixe isso ser consumado. Permita que o Espírito Santo te encoraje, abra a mão, corra para Jesus, abandone isso. Segunda coisa, eu preciso intencionalmente buscar a presença dEle. Eu preciso, já que eu entendo que Ele existe, eu não posso se esquecer dEle, e eu preciso cultivar um relacionamento com Ele. A partir de hoje, buscar nas Escrituras, ler a palavra, mas eu não entendo, eu não estou conseguindo. Espírito Santo, revela aqui o que o Pai deseja falar no meu coração, porque Ele nos guiaria e nos revelaria toda a verdade, entende? Você precisa buscá-lo. O Espírito Santo é retratado também em Ezequiel 37, quando há uma visão do profeta, que Deus mostra para ele e vai medindo de 1000 em 1000 côvados, não é verdade?
Aquele mar é um simbolismo, uma tipificação da presença do Espírito. Está disponível, mas quem precisa andar é o profeta, ou seja, somos nós. O rio de Deus é profundo, mas o que determina a profundidade em que estamos nesse rio é o quanto nós estamos dispostos a caminhar, de 1000 em 1000 côvados, porque foi medindo 1000 até os joelhos, até os artelhos, até os lombos, até que ele chegou num nível onde o Espírito Santo, como o pastor disse, já não era mais ele que tinha, o Espírito Santo é o Espírito Santo que tinha ele. É uma dependência, e isso vem por meio de uma busca. Não é você ficar tranquilo na sua casa, que as coisas vão acontecer, é você buscar, é você jejuar, é você consagrar a sua vida. E a terceira e última, é viver uma vida em santidade. É o processo mais longo até que Jesus venha. Porque todos os dias nós estamos mortificando o velho homem em nós. Santidade fala a respeito de que estamos diariamente sendo trabalhado por Deus, lapidado, de coisas que o mundo inseriu e deixou sequelas em nós, que estamos ali sendo trabalhados, santificados, desconstruídos, para Deus refazer em nós a sua vontade diariamente. E aí você fala assim, nossa, mas é tão difícil, viver em santidade é desafiador, queridos, mas é possível. Jesus, ele veio encarnado principalmente para nos revelar que é possível viver em santidade e agradar a Deus. Ele viveu sem pecado, nós vivemos debaixo do pecado, mas podemos andar em santidade. Santidade não é não se sujar, mas é sempre se limpar. É entender que você vai errar, mas que você tem a capacidade de se limpar, que tem perdão para você, que tem um recomeço para você, que você não precisa ficar no lugar que você se encontra. Isso é santidade, é processual. Você vai tentar, pode ser que você caia hoje, mas amanhã você tenta e você consegue, e assim vai ser em todas as áreas da sua vida. E quando você conseguir, de algum modo, organizar a sua vida nesse lugar, procurando viver em santidade, abrindo mão do pecado, você vai entender que você não é somente um santo, um pecador lutando para ser santo, você é um santo que luta contra o pecado. A W. Tozer fala que a santidade não é o caminho para Cristo. Cristo é o caminho para a santidade. Não espere estar perfeito para ir para Jesus, ou para que o Espírito Santo atue na sua vida, não. Do jeito que você está mesmo, peça ajuda, olhe para Ele, permita com que o Espírito comece a trabalhar em você, para que Ele possa te limpar, e esse processo é de dentro para fora. Você pode ver que algumas atitudes não mudam rapidamente, mas no processo em que o Espírito está atuando dentro de você, porque o rio de águas vivas vem de dentro para fora do interior daqueles que creem. Isso começa a se externar de modo que as suas atitudes comecem a serem mudadas. E aí, queridos, você se torna um testemunho vivo para essa sociedade. Quem olha para você, vê Jesus e vê o Espírito Santo, sabe? Na sua vida. Eu tive uma experiência esse final de semana. Ontem, veio pessoas em casa, de outra cidade, de uma outra confissão de fé, mas que vivem numa devoção muito maior do que muitos cristãos, que constrange a gente pelos relatos do que está vivendo no Senhor, e eu falo, meu Deus, e nem conhece toda a verdade. E aí, gente, a gente teve ali a oportunidade de conversar sobre Jesus e falar sobre muitas coisas, e a presença de Deus caiu naquele lugar, a gente se sentiu alegre, feliz, e hoje eu recebi uma mensagem. Essa pessoa mandou e falou, nossa, gente, faz tanto tempo que eu não sinto essa presença. A casa de vocês, a família de vocês, traz paz. Eu senti a presença do Espírito Santo. Quando eu cheguei na sua casa, eu falei, glória a Deus, meu irmão. Nós estamos buscando, mesmo imperfeitos, mesmo errando, mas nós estamos num processo, queridos, até que Ele venha, para Ele consumar a sua obra, mas nós vamos estar aqui permitindo o Espírito Santo trabalhar em nós, para que o melhor de nós seja extraído para a glória de Deus. Coloque-se de pé. Nós precisamos buscar a presença do Espírito Santo.
A realidade é que sozinho a gente não consegue. Nós somos limitados, nós somos falhos, somos pecadores. A nossa vontade carnal é ir para longe de Deus, é buscar tudo aquilo que é de errado. Mas em nós, Paulo fala que habita o Espírito e há uma luta todos os dias entre carne e Espírito. Há uma batalha que nós precisamos estarmos entregues totalmente à vontade desse Espírito para que possamos vencer essa batalha. Paulo, ele escreve em Romanos 7 dizendo que ele não entendia o seu modo de agir, porque muitas vezes ele tentava fazer uma coisa e ele não conseguia. O bem que ele queria fazer, ele não fazia, e o mal que ele não queria fazer, ele fazia. E ele fala que ele sabe muito bem a realidade da sua natureza, mas que no interior dele habita um tesouro que está em vaso de barro, para que a excelência seja do Senhor, e não nossa, é o Espírito Santo. Nós somos vasos de barro, nós somos perecíveis, quebramos, precisamos sermos refeitos, mas há uma essência e um tesouro que habita dentro de nós, que é o Espírito Santo. E eu quero dizer para você que muitas vezes você só está olhando para o lado de fora, e vendo da estrutura da qual você é feita, que é pó. Eu convido você a olhar para dentro de você, e ver o tesouro que Deus colocou em você, a sua presença, a presença de Deus, que é divino e santa, habita em você, para que você comece agora a entender que há capacidade em você, para viver em santidade, para conquistar coisas em Deus, e entrar em lugares muito mais profundos em Deus, experiências novas, e cultivar um relacionamento íntimo com o Espírito Santo. Feche seus olhos, e comece a orar e clame para que Ele possa vir, não que Ele não veio, mas que uma carga dessa presença envolva a sua vida, e te renove de dentro para fora. Avivamento fala do Espírito vindo sobre um local e trazendo vida para aquilo que está morto. Renovo fala daquilo que é a presença vindo sobre pessoas que estão vivas, mas que precisam desse renovo para continuarem. Vem, Senhor, traz avivamento, traz renovo, Pai, sobre nós. Faz queimar em nós a chama pela sua presença de novo, outra vez. Aqueles que já estão distantes, que já não ouvem mais a voz, que estão insensíveis à sua ação, Espírito Santo, realmente desperte essa chama, assim como o Senhor apareceu como um fogo para Moisés naquela sarça, assim como o Senhor também se revelou a Abraão como uma chama no arbusto. Vem e faz com que esse fogo consumidor venha queimar em nós, de dentro para fora, incendiando a nossa vida, nos levando a olhar para Ti, nos tirando da realidade onde estamos, de comodismo, de conforto, tirando os nossos olhos da terra, e fazendo com que os nossos olhos estejam naquilo que é eterno, no Senhor, na Sua presença, Senhor Jesus. Vem por meio do Seu Espírito, e assim como o Senhor soprou sobre os Seus discípulos, e eles foram cheios, vem sobre nós, sopra o Teu vento aqui, sopra o Teu vento, o vento que traz refrigério, o vento que cura, o vento que traz vida. Aleluia, vem sobre nós, Jesus, nós clamamos. Eu quero estar Sim. nesse lugar, onde o pecado é perdoado, as culpas são lavadas. Sim, Jesus. Eu quero estar
Santo Espírito, eu me rendo a ti, meu anseio é permanecer em teu amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença. Sim, Jesus. Senhor, nós queremos habitar em Sua presença e que o Senhor habite em nós. O Senhor em nós não é um visitante, a nossa vida é um templo, nós somos Tua morada. Por isso nós não entramos em Sua presença, nós vivemos em Sua presença, Senhor. Faça-nos entender essa realidade, Jesus, e compreender a importância de estar em Ti, e saber que o Senhor está em nós, de modo que não podemos separar aonde nós começamos e o Senhor termina, porque somos um. Não há mais uma divisão, um dualismo daquilo que é secular e é espiritual. Nós vivemos como seres espirituais e tudo aquilo que fazemos comunica o Teu Espírito, comunica a vida. Nos ajude, Jesus, por meio do Teu Espírito a permanecer em Sua presença. Aviva, Senhor, as nossas vidas, enche-nos com a Sua presença, para que através de nós o Seu nome seja glorificado, para que através de nós esse mesmo Espírito, esse Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, que traz vida, que cura e que sara, possa atuar na cidade de Bandeirantes e nos lugares por onde nós passarmos, em nome de Jesus. Mas primeiro faz em nós, que possamos estar com o tanque cheio e com a nossa paixão renovada pela Sua presença, Jesus. Não nos deixa perder o foco e o olhar. Não queremos ser seduzidos ou nos vender por qualquer outras propostas. Não, nós queremos amar o Senhor acima de todas as coisas e permanecer nesse lugar para a Sua glória, Jesus. É o que nós desejamos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Você que crê nisso, aplauda o nome de Jesus.